SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação, e este é o episódio com o tema Comunicação sobre Obesidade, episódio 26 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nosso convidado é o endocrinologista Bruno Gelonesi, do Departamento Científico da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO. A obesidade e o sobrepeso são definidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde. O índice de massa corporal IMC acima de 25 é considerado sobrepeso e acima de 30 é obeso. Levantamento de março de 2024 feito pela OMS aponta que 1 em cada 8 pessoas no mundo são obesas. A obesidade adulta em todo o mundo mais que duplicou desde 1990 e neste mesmo período a obesidade adolescente aumentou em 4 vezes. Os números, portanto, evidenciam a obesidade como sendo um problema de saúde pública em todo o mundo. Frente a esses dados, é papel do jornalista e demais comunicadores saber informar sem reforçar estigmas e preconceitos. Ao mesmo tempo, que seja uma comunicação que alerte para os riscos para a saúde individual e coletiva. Para tanto, é importante não ressaltar discussões sobre costumes, mas sim gerar conteúdo de qualidade baseado em evidência científica. Como realizar uma cobertura de qualidade sobre obesidade? Onde obter e transmitir dados de qualidade? Quais erros não podem ser cometidos por nós comunicadores? São algumas das abordagens deste bate-papo, que começa agora com Bruno Gelonesi, professor livre-docente em endocrinologia e metabologia pela Unicamp e membro da Comissão Científica do Congresso Internacional de Obesidade, cuja edição de 2024 é sediada em São Paulo. Bruno, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 26 do SensoCast. Dr. Bruno, qual é a importância para o Brasil receber a edição de 2024 do Congresso Internacional de Obesidade? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, Moura. Olha, a primeira coisa para a gente entender é que o Brasil, infelizmente, é um dos campeões mundiais na prevalência e quantidade de pessoas com obesidade. E isso gera interesse da comunidade científica brasileira. Mas o que pouca gente sabe é que o Brasil é um dos protagonistas na geração de conhecimento científico e tem uma das maiores sociedades mundiais de estudos sobre obesidade. Então, convergindo, um país que tem muita obesidade, estuda muita obesidade e tem muito para falar, vai receber a comunidade internacional organizando o Congresso Mundial de Obesidade. E, doutor Bruno, por que o Brasil e aí o mundo também registram taxas tão altas de incidência de sobrepeso e obesidade? Inclusive a OMS até classifica a obesidade como um problema, né, muito sério, como uma epidemia. A gente pode falar de pandemia, né? O mundo inteiro. O Brasil e o mundo sofrem com uma equação complicada, que é: estamos gastando cada vez menos energia e consumindo cada vez mais energia. Isso não poderia resultar em outra situação que não fosse o aumento da obesidade. Isso ocorre em todos os países. Há não muito tempo atrás, vamos voltar no tempo, 30 anos atrás, a obesidade era muito mais comum nos países ricos e os países pobres não. E com o avanço e a disponibilidade de alimentação, mecanização, diminuição da atividade física e principalmente, mais à frente acho que a gente pode discutir causas, mas essa troca do lazer com atividade física com lazer na frente das telas, né, o smartphone, que seja, televisão, isso fez com que aumentasse muito a obesidade, não só nos países ricos, mas também nos países pobres. Isso complicou a equação e o mundo inteiro sofre hoje desta pandemia. E essa equação já está refletida cada vez mais cedo, né, nas crianças, adolescentes. Sem dúvida, boa observação sua. Nós tínhamos, há algum tempo atrás, eu vou situar no tempo aqui, aproximadamente 40 anos atrás, uma proporção de
2, 3% da população de crianças e adolescentes com algum grau de obesidade. Todo mundo se lembra, quem já tem lá 40 a mais, 50 a mais, e tinha lá uma criança na sala, né, 2 talvez, né, brincava, se usava o termo gordinho, até não era muito saudável, mas hoje o que nós temos? Talvez já 1 em cada 5. Então aquela mesma sala aumentou o número de pessoas, nós temos aí um número crescente de crianças e adolescentes, e o grande problema disso qual é? Não apenas o problema da obesidade para eles, adolescentes, mas o tempo que estas crianças e adolescentes vão estar expostas à condição de obesidade. Vamos traduzir isso? Se eu desenvolvo um problema mais cedo, eu tenho mais tempo de vida para que esse problema vá afetar a minha qualidade de vida. Mais do que a qualidade, pode inclusive afetar a minha quantidade de vida. E essas crianças, esses adolescentes cada vez mais obesos, infelizmente vão diminuir um pouco a sua expectativa de vida. Isso é bem alarmante. Doutor Bruno, como você disse, né, o Brasil é um grande produtor de ciência sobre obesidade. E falando inicialmente da causa genética, depois a gente fala de outras causas, mas na causa genética, é possível hoje diagnosticar por algum marcador, alguma questão genética, algum fator de risco para a obesidade em crianças? Esse é um tema muito bom, porque, sim, obesidade tem algumas causas genéticas, a gente chama monogênicas, deficiência do receptor de leptina, uma outra doença que chama Prader-Willi. Olha que interessante, mas olha, eu vou dizer para você, isso não corresponde nem a 0,1% dos casos. Então, esses casos puramente genéticos são absoluta exceção e raramente visualizados, por exemplo, na Unicamp, na USP ou grandes universidades no mundo. Então, assim, a obesidade não é uma doença de um único gene. É chamada doença poligênica. Nós temos genes poupadores, genes que são capazes de armazenar energia, mais fome, menos fome. Mas, vamos lá. Precisamos fazer algum exame genético? Absolutamente não. Nenhum exame vai detectar quem tem mais chance do que simplesmente uma boa história clínica. Perguntar o peso dos pais, saber qual é o estilo de vida, isso é infinitamente mais importante do que o aspecto genético. E uma coisa assim, vamos lá, nós temos pessoas nos ouvindo com diversos níveis de interesse, né? Então, se a gente avançar um pouco para a biologia, existe uma parte do nosso material genético que pode ser modificado pelo comportamento. A gente chama isso de epigenético. A genética em cima, em cima. Olha que coisa interessante. Uma mãe, por exemplo, que durante a gestação, infelizmente, tem um ganho excessivo de peso, ou desenvolve diabetes gestacional, ou fuma, hein? Pode modificar os genes daquele feto, ou seja, produzindo uma nova carga genética que favorece o ganho de peso ao longo da sua vida. Isso é muito interessante. Mas, dando um recadinho aqui anti-exploração do tema obesidade, as empresas que, por exemplo, propõem testes genéticos, eu vou chamar de oportunistas. E, doutor, por essa questão, né, tão pouco relevante da genética entre as causas, né, entre as etiologias da obesidade, nós temos aí um contexto do cérebro, do tecido adiposo, dos hormônios, da microbiota intestinal, né? Cada vez mais tem pesquisas sobre isso. São muitos, então, os fatores, multifatorial o que leva a pessoa a se tornar ou se manter obesa, né? Sem dúvida. Olha, eu vou aproveitar cada um dos temas que você levantou. Pode ser? Vou falar um por um, hein? Você falou do cérebro. Olha que coisa interessante. Isso são pesquisas brasileiras, viu? Quando se expõe um modelo animal lá, um camundongo, e ao mesmo tempo estuda-se pessoas, seres humanos, quanto maior a quantidade de ingestão ou de alimentação baseada em gorduras, maior a chance de produzir uma inflamação numa região do cérebro chamada hipotálamo. E essa região que controla a fome e saciedade. Pouca gente imagina, mas depois de algum tempo de obesidade, alguns dos nossos neurônios, lá no cérebro mesmo, no hipotálamo, que controlam fome e saciedade, são alterados no seu funcionamento e pode até ter morte de neurônios. Sim, isso faz com que esse mecanismo de controle de fome e saciedade, depois de algum tempo da obesidade instalada, ele vai perder o seu funcionamento. É isso aí mesmo.
Vamos para o segundo item que você falou, o tecido adiposo. Olha que interessante. O tecido adiposo vai se expandindo, né? A gordura vai aumentando. E ela pode infiltrar alguns tecidos, como, por exemplo, acumular no fígado. Ela pode ter a gordura visceral, que fica dentro do abdômen, que faz mal, perto do coração. Mas mesmo esse tecido adiposo do corpo, ele pode ter a infiltração de algum componente inflamatório. E ele começa a jogar na circulação outras coisas, que a gente chama de adipocitocinas, ou citocinas vindas do adiposo, que promovem doenças do coração, promovem mais chance de problemas cerebrais, desde Alzheimer, desde Parkinson, desde maior chance de demência mais precoce. Olha como a coisa é complicada. E uma das coisas que pouca gente sabe, esse tecido adiposo, ele pode ficar disfuncional, não funcionando direito, e começa a mandar mensagens para o cérebro incompletas. Deixa eu explicar melhor. Conforme a gente vai engordando, a gente produz um hormônio chamado leptina, que fala para o cérebro, opa, já acumulei muita gordura. E aí o cérebro diminui a fome. Isso é fisiologia normal. Se tem obesidade, se tem estresse, se tem alimentação inadequada, isso aumenta a chance desse tecido adiposo não produzir leptina da forma correta. E aí ele não manda mensagem, e o cérebro não interpreta que está ganhando peso. Olha que coisa complexa. E aí, eu acho que eu estou me estendendo muito, mas você perguntou também sobre microbiota, não foi? Bom, vamos lá. O que é essa história? Nós temos mais ou menos o seguinte: 10 bactérias, que é um ser unicelular, para cada célula do nosso organismo. Isso mesmo. Então, se a gente descer um pouquinho do pedestal da arrogância humana e entender que 90% das nossas células são bactérias, estão dentro da gente. Falar, não são minhas, são suas sim, porque elas estão aí, elas andam com você o tempo todo. E elas influenciam bastante o aproveitamento de energia dos alimentos. Elas podem produzir ou não algumas substâncias, tá? São os ácidos graxos de cadeia curta, só para quem gosta um pouco mais de ciência, propionato, acetato. E essas substâncias, elas fazem bem para o organismo. Mas, ao mesmo tempo, se nós tivermos uma pouca diversidade e tivermos a diminuição de alguns tipos de bactérias, nós podemos ter maior chance de obesidade e menos produção dessas substâncias que fazem bem. Olha, então a alteração da microbiota pode levar à obesidade? Sim. E aí a pergunta que vem, como é que eu altero minha microbiota para me tornar com mais chance de obesidade? Quer ver? Primeiro, se não tiver um parto normal, tiver parto cesárea, vou ter uma microbiota com mais chance de produzir obesidade nesse recém-nascido. Se usar muito antibiótico logo no nascimento ou mesmo durante a vida, eu altero minha microbiota para torná-la mais chance de obesidade. E se eu comer mais gordura ao longo do tempo, eu também altero minha microbiota. E por fim, os tais dos alimentos ultraprocessados, lotados de produtos químicos e carentes de alimentos de verdade. Esses também alteram a microbiota. Portanto, nós temos aí muito da modernidade, vamos dizer assim, o estilo moderno do ser humano, induzindo a obesidade muito além de simplesmente falar que come muito e exercita pouco. Sim, doutor Bruno, bom, a geladeira, né, foi um item muito importante para a humanidade, né? Mas depende muito do que você coloca dentro dessa geladeira, né? Qual é o reflexo direto de você ter na sua geladeira muitos alimentos ultraprocessados, consumir muito esse tipo de alimento e aí, em detrimento, menos frutas, menos fibras, enfim, o impacto direto disso na incidência de obesidade? Muito boa pergunta. Mesmo dentro da geladeira, a gente pode ter alimentos in natura. Talvez isso que o ser humano moderno, imediatista, consumista e alvo de tanto propaganda, vamos dizer assim, midiática, ele acaba consumindo a coisa errada mesmo, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Se a gente usar um único slogan sensacional para prevenir a obesidade, a gente ia dizer assim, temos que descascar mais e desembalar menos. Talvez você já tenha ouvido isso. Isso diz respeito a gente buscar mais alimentos naturais. Mas vamos voltar para a sua geladeira, não a sua, mas aquela que você mencionou, né? Aquela geladeira cheia de alimentos ultraprocessados. Isso tem a ver com uma justificativa de que as pessoas não têm tempo para cozinhar, não é verdade? Ao invés de cozinhar, fazer um alimento, ela vai lá, então eu tenho uma lasanha congelada, eu tenho uma pizza congelada. Não é isso mesmo que você está se referindo? Ao meu sorvete? Ok. Tudo isso pode ser até gostoso. Por quê?
Porque a indústria alimentícia descobriu que quando ela enriquece os alimentos com açúcar e gordura, ela torna esse alimento mais barato para ela e mais palatável. E, ao mesmo tempo, ao colocar os aditivos cosméticos por aspecto, ou aditivos para tornar mais palatável, mais gostoso, o que acontece? Nós vamos estar consumindo mais. Então, vamos lá. A mesma quantidade de alimento ultraprocessado que está dentro da geladeira, ele é mais gostoso porque descobriu-se como enganar o cérebro e, ao mesmo tempo, ele traz menos saciedade. O resultado disso é consumo maior. E, vamos e venhamos, tem uma diminuição do consumo de fibras alimentares. E aí, a saída da indústria é dizer que o seu alimento foi enriquecido em fibra, foi enriquecido em aquilo e aquilo. É um bom jeito de tentar ludibriar o consumidor, né? O que nós devíamos ter mesmo é geladeira, sim, importante, com mais alimentos in natura. Não é obrigado a colocar coisas no freezer que não sejam alimentos que podem ser congelados, inclusive as receitas caseiras. Sim, e doutor, conforme já falamos aqui, são muitas as diferentes causas de sobrepeso e obesidade, porém, ainda é comum a população associar essa doença apenas com o ato de comer em excesso. Por que isso acontece? E se tem uma influência da própria mídia, da própria comunicação em passar essa mensagem errada para as pessoas? Eu acho que a pior mensagem é achar que o ato de comer não da forma ideal é uma falha de caráter. Esse é o problema. Esse sim é um problema. E como se sentir mais fome da parte da pessoa portadora de obesidade fosse uma falha da sua força de vontade. Eu acho que é aí que reside o problema. Vamos voltar lá para os nossos tecidos. Um hipotálamo que determina para a pessoa, você está com mais fome ou você está saciado menos, ele é muito pouco controlado pelo pensamento. Dá para entender isso? E muito menos controlado pela tal da força-vontade. Eu acho que esse é o grande problema da sociedade. E o segundo problema é não reconhecer a obesidade como uma doença que pode trazer tantos problemas para a saúde. Então, vamos lá. Não é doença e é uma falha de caráter. Como é que eu vou combater isso? Punindo ou, de alguma forma, contestando aquela pessoa dentro do contexto da sua, vamos dizer assim, o seu contexto como ser humano. É muito desrespeitosa essa postura. E mesmo pessoas que tomam cuidado com a sua alimentação e procuram se exercitar por fatores genéticos, e aí eu não estou falando de uma doença única, um conjunto de genes, ela tem uma certa tendência a ter ganho de peso. E ninguém escolhe isso porque gostaria de ser doente. De forma alguma. Bruno, o Ozempic, né, está muito na mídia atualmente, né? Ele é o nome comercial da semaglutida. É indicado para tratamento de diabetes tipo 2 não controlado, né? Porém, vem sendo usado também para emagrecer, né? As pessoas estão fazendo esse uso. Quais são os principais alertas para a população sobre este tema? Bom, primeira coisa, vamos situar esse negócio. Você falou o nome comercial, né, da semaglutida. São os análogos de GLP-1. Se as pessoas não entenderem isso, talvez elas fiquem mais confusas. Vou voltar um pouquinho no tempo. Os análogos de GLP-1, o que é isso? GLP-1, Glucagon-like peptide 1, é um hormônio produzido no tubo digestivo, que é produzido depois que a gente começa a comer. Começou a comer, esse hormônio aumenta e ele estimula o pâncreas a produzir insulina se for necessário, e ao mesmo tempo manda uma mensagem para o cérebro. Está chegando comida, pode diminuir aí a sua fome. Não é interessante? Então é um hormônio que controla a nossa alimentação de alguma forma. Bom, o que acontece? Começou-se a utilizar esses análogos, os semelhantes a essa substância que o corpo tem, primeiramente para explorar o seu aspecto de estimular a produção de insulina quando está faltando insulina. Tudo bem? Tá. Então serve para o diabético, o paciente portador de diabetes, conforme você mencionou. Mas o interessante é que na pessoa que não tem diabetes, esse estímulo para a produção de insulina não vai acontecer porque não está precisando produzir insulina, mas vai prevalecer o efeito no cérebro, diminuindo a fome, aumentando a saciedade. Descobriu-se isso primeiro em modelos animais e depois com os humanos. Você vai ver que eu vou chegar na tua pergunta. E aí foi se evoluindo. Primeiro a xenatida, depois a liraglutida e agora a semaglutida, vai vir outros mais. Todos eles, quando são utilizados com o propósito de redução de peso, têm que ser acompanhados de uma supervisão médica. E eu não estou fazendo lobby aqui para
para os médicos, eu estou fazendo lobby para os pacientes, eu estou preocupado com eles, porque qualquer medicação pode dar efeito colateral, qualquer medicação depende de uma boa administração para saber qual dose que vai usar, qual dose que não vai usar, e principalmente tem que ser junto com um plano de adequação da alimentação e da atividade física, porque a alimentação, óbvio, se eu começo a comer menos, eu tenho que comer em melhor qualidade. Então, eu não posso continuar comendo com os erros que eu tinha antes de tomar o medicamento. E, por fim, a atividade física junto com esse tipo de medicamento, você citou o Ozempic, mas podem ser outros, é essencial para, durante o processo de emagrecimento, que seja mantida ao máximo a massa magra, quero dizer, os músculos. A gente quer emagrecer gordura e manter a musculatura. Acho que esses são os principais dados que eu posso falar sobre a sua pergunta. Doutor, teve um momento, né, que nós abordamos aqui, que se falou, por exemplo, do quanto é errado você julgar o caráter da pessoa por conta do aspecto físico, da questão da obesidade dessa pessoa. Esse, infelizmente, é um dos estigmas. Há outros estigmas também que se joga sobre as pessoas que estão com sobrepeso ou estão obesas? Existe um problema aí, quer ver? Eu estou falando que a obesidade pode provocar doenças. Pode, mas nem sempre provoca. Existe um subgrupo de pessoas chamado obesas metabolicamente saudáveis, que são quem? Pessoas que têm risco de desenvolver doenças e que felizmente ainda não as têm. Então aquele é o gordinho saudável, no linguajar popular. Mas voltando, obesidade metabolicamente saudável é uma transição. Depois de alguns anos, a pessoa pode desenvolver doenças. Agora, essa pessoa tem que ser tratada tal qual sempre todas as pessoas, com dignidade, mas ela não é prioritária para tratamentos mais intensivos, seja eles medicamentos ou mesmo cirurgia. Qual é o paciente prioritário? É aquele que já tem obesidade e já tem doenças concomitantes, né? Então, um dos estigmas é esse: todo obeso é muito doente. Não é verdade. E, ao mesmo tempo, todo obeso não é doente, ele vai ficar saudável a vida inteira. Outra não, em verdade. Então, administrar isso não é muito simples. Agora, como que a sociedade trata? A sociedade, às vezes, é cruel. Então, nós sabemos, por exemplo, que pessoas portadoras de obesidade vão sofrer algum preconceito até numa entrevista de emprego. E se, por um lado, a gente acha que isso é um puro preconceito, sob o ponto de vista técnico, vamos entender que existem bons estudos mostrando que as pessoas com obesidade têm uma taxa maior de absenteísmo e taxa menor de presencismo, né? Acho que traduzindo para o português, né? Ou seja, sob o ponto de vista técnico, até tem uma justificativa, mas isso é minimamente, no mínimo, cruel com essas pessoas que precisam mais de ajuda do que julgamento e de preconceito, ou mesmo serem excluídas exatamente porque tem um problema para ser tratado. Doutor Bruno, uma boa parcela da audiência que está nos acompanhando é de jornalista e profissionais de outras áreas da comunicação. Então, aproveito, né, sobre esse tema, sobre essa abordagem geral sobre obesidade, como que o jornalismo, publicidade e outras formas de comunicação devem agir? Quais erros devem ser evitados por nós? Bom, eu acho, sinceramente, que uma ciência bem traduzida, ela deve ser incorporada por quem se comunica, tá? Se eu vou me comunicar sobre saúde, eu devo introjetar isso, então vale a pena estudar. Isso não é muito simples e não pode haver aquela história, um fala, o outro escuta. Existem boas fontes e, felizmente, a ciência brasileira é muito boa nisso. Então, minha proposta é: jornalistas, busquem boa informação. Jornalistas, não fiquem tão ligados nos press releases das empresas, porque elas vão dar um foco quase sempre comercial. Não tem problema, todo mundo pode vender o seu medicamento, pode vender o seu equipamento, pode vender sua alimentação, ou mesmo clínicas, etc., que compõem. Não tem problema isso. O grande lance é que a fonte não pode ser exclusivamente essa. E eu sei que bons comunicadores, bons jornalistas vão para a fonte mais profunda, qual seja livros, boas fontes ou seja, grandes pesquisadores que estão aí disponíveis. Muita gente tem muita boa vontade de conversar com a imprensa e, ao mesmo tempo, a gente não pode ter medo, temor e nem ser passivo para combater a desinformação, que, infelizmente, também está aí permeando todo o nosso dia a dia. Não, sem dúvida. E eu sempre comento que
a justificativa de não há tempo para fazer tanta apuração, isso não pode acontecer, porque é um compromisso levar informação de qualidade, ainda mais sobre saúde, para as pessoas. Então, essa lição de casa que você comentou, ela precisa, assim, não pode haver exceção, ela tem que acontecer sempre mesmo. Doutor Bruno, considerando as dietas, atividade física, terapia com psicólogo, tratamento medicamentoso, quais são as principais abordagens clínicas baseadas em evidência científica para os pacientes hoje com sobrepeso ou obesos? Poxa vida, a sua pergunta é bastante ampla, mas individualizando. Não, não, mas vamos lá, bastante ampla e bem-vinda, Moura. Bem-vinda porque a ideia é dizer, a multidisciplinaridade, muitas disciplinas, podem tornar o tratamento uma coisa inviável. As pessoas não vão ter tempo para procurar todos esses profissionais, ou não vão ter dinheiro. O acesso. Então, quando se discute isso, deveria ser multidisciplinar, às vezes nós estamos excluindo as pessoas de serem minimamente tratadas. Então, eu gosto muito mais das atividades que possam ser, de alguma forma, coletiva. Então, eu vou falar disso e depois eu volto na sua pergunta. Se a gente falar assim, como é que o país, Brasil ou qualquer país, pode enfrentar a obesidade? Oferecendo esse atendimento multidisciplinar para todo mundo que tem obesidade, os 30 milhões, 40 milhões de pessoas? Impossível. Impossível, infelizmente. Nós precisamos investir, obviamente, em educação. E eu gostaria demais que a disciplina nutrição, alimentação, fosse ensinada nas escolas. Verdade. E eu não estou falando de falar de proteína, não estou falando disso, não. É ensinar que alimentos fazem bem. Isso que nós discutimos, por exemplo, processamento de alimentos ultraprocessados versus alimento in natura, isso tem que ser martelado aonde? Nas escolas. Se os pais estão um pouco cooptados por esse tipo de consumismo, que as crianças despertem a partir da educação delas. Eu tenho certeza que isso traria muito mais impacto do que a gente oferecer o tratamento. Ok, depois que a pessoa tem obesidade, sim, tratamento. Mas uma das grandes incoerências que nós temos no nosso país é que o Sistema Único de Saúde, que eu só tenho elogios, na área da obesidade ela ainda não despertou, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos poucos profissionais de nutrição, praticamente nenhum profissional da área da educação física nas entidades de saúde, muito poucos. E, da mesma forma, quando se discute, eu quero colocar medicação? Não, quero colocar medicação para casos selecionados, não para todo mundo. E o incrível é que o nosso sistema contempla a cirurgia bariátrica, que é ótima, mas é para a ponta desse iceberg que nós estamos discutindo. E se eu for dar mais um passo, eu não falei agora há pouco que parto cesárea, antibióticos, não ter o aleitamento materno aumenta a obesidade? Ok, então vamos lá, vamos combater a obesidade, vamos estimular o parto normal, vamos diminuir o uso desenfreado de antibióticos, vamos estimular o aleitamento, vamos dar condições para essa mãe, isso já está se tentando. E aí vocês percebem que eu estou aqui falando que, sim, o atendimento multidisciplinar é essencial quando nós já ultrapassamos essas medidas que são mais coletivas, e elas podem funcionar muito mais, Moura. Quero perguntar justamente agora sobre a ponta do iceberg que você comentou, doutor Bruno, que é a cirurgia bariátrica. Ela se faz em excesso hoje? Ou seja, quando que de fato a cirurgia bariátrica ela é indicada e sendo bem indicada, como que deve ser o manejo, o cuidado com esse paciente pós-cirurgia bariátrica? Então vamos lá. Vou na sua primeira pergunta. Ela é muito realizada? Puxa vida, aí é um outro problema. Eu diria que atualmente ela está sendo excessivamente realizada para quem não precisa e pouco realizada para quem precisa. Olha que paradoxo. Está vendo o que eu estou falando? Então, os pacientes com obesidade extrema, seria índice de massa corporal maior do que 50, vou dar um exemplo, pessoas perto dos 200 quilos, que infelizmente existem e estão um pouco mais frequentes nas populações menos favorecidas do nosso país. Essas têm muita dificuldade para conseguir, estão nas filas, estão morrendo nas filas. Por outro lado, pessoas com índice corporal mais baixo, que são mais atraentes para serem operadas sob o ponto de vista cirúrgico, anestésico, é mais fácil.
eu vou ter que falar desse jeito mesmo. E que tem seu plano de saúde e que pode custear essa cirurgia, muitas vezes eles tentam ganhar peso, eles justificam que tem A, B ou C de problemas e acabam sendo operados. Logicamente, existe a liberdade. Nós vivemos num país democrático, com um razoável nível de liberdade para o uso dos seus recursos. Mas se nós analisarmos do ponto de vista coletivo, nós temos muito poucas cirurgias sendo feitas no Brasil e os pacientes prioritários podem estar sendo esquecidos. Acho que me fiz entender. Agora vou lá para a questão de como cuidar. Existem normas muito claras que a cirurgia está indicada para pessoas com peso alto e que têm doenças associadas. E, ao mesmo tempo, que já tentaram outras formas de tratamento. Então, o paciente que chegou há 10 anos atrás para uma cirurgia, ele tinha pouquíssima forma de tratamento. Os pacientes que chegam hoje têm poucas formas de tratamento. Mas alguém que vai ser operado hoje, provavelmente, ao longo dos próximos anos, vai perceber que perdeu a oportunidade de substituir a cirurgia pelos tratamentos clínicos que estão chegando. Então, é uma coisa muito dinâmica para dar uma resposta pontual. Eu prefiro dizer que ainda o tratamento clínico cirúrgico é artesanal, no sentido de que cada caso deve ser discutido e entendido. O super importante é, se eu induzo um tratamento contínuo, que é a cirurgia, por que eu falo isso? É porque coloca a cirurgia, ninguém liga a cirurgia um dia sim, um dia não. Então, se eu coloco um tratamento contínuo, eu preciso de um acompanhamento contínuo da parte, principalmente nutricional, manutenção de atividade física, cuidado com os problemas de saúde, e para isso, sim, precisa de equipe multidisciplinar. Mas vamos voltar, eu vou fazer uma analogia aqui, interessante. As pessoas que propõem cirurgia aceitam a cirurgia porque entendem que é um tratamento agudo, instantâneo, e não param para pensar que é um tratamento que é instalado e vai para o resto da vida, com os seus benefícios e com os seus malefícios. E quando se fala em tratamento com medicamento, todo mundo fala, mas tem que parar o remédio, não pode tomar para sempre. Puxa vida, parece que não entendeu, né? E é natural que não tenha entendido. Então eu estou vindo aqui para ajudar esse entendimento. A cirurgia é um tratamento agudo e contínuo para o resto da vida. E o tratamento com medicamento, para funcionar, muitas vezes, ele precisa ser contínuo para o resto da vida. Doutor, como nós dissemos no começo desse episódio, né, a OMS alertou para essa pandemia de obesidade e tem uma convocatória aí de ações globais que podem ser tomadas pelos gestores, pelos tomadores de decisão em saúde pública e privada no Brasil, e no mundo, melhor dizendo, né, que é a OMS. Quais são essas principais ações, as principais medidas que globalmente elas estão acontecendo diante dessa pandemia? Eu diria que elas são bastante tímidas. Mas, voltando, medidas globais. Primeiro, segurança. Se nós queremos que as pessoas tenham atividade física, não é aumentar o número de academia. Nós precisamos que as pessoas tenham a possibilidade de caminhar na rua, ou mesmo que nossas crianças possam voltar a brincar nas praças e nas ruas. Então, olha uma medida. Segurança. A outra coisa é o planejamento urbano, que a gente chama de em inglês walkability, ou seja, o qual o ambiente é possível para você andar ou andar de bicicleta. As cidades do mundo que modificaram isso pensando em saúde, e aí normalmente é mais na Europa, de uma maneira organizada. Nós temos iniciativas no Brasil, né? Ciclovias, etc. Mas assim, que se preocuparam concomitante com segurança, privilegiar pedestre, ao mesmo tempo privilegiar o ciclista, elas tiveram redução, no mínimo, da progressão da obesidade. Então, são medidas interessantes. Se eu pensasse em termos de taxação, existem várias iniciativas de sobretaxação de alimentos obesogênicos. Olha que palavra bonita, né? Alimentos que geram obesidade, obesogênicos. Isso aconteceu com bebidas açucaradas. O que são as bebidas açucaradas? São os ultraprocessados com açúcar. E aí a gente pega lá o tal do suco de caixinha, que o brasileiro conhece bem, que tem pouquíssima laranja e bastante elementos lá para completar, põe açúcar e isso aumenta a obesidade, refrigerantes, etc. Então, sobretaxar esse tipo de alimento, e eu sobretaxaria pesadamente os ultraprocessados, essa é uma postura que não é minha,
bastantes pessoas no Brasil, Faculdade de Saúde Pública da USP, principalmente, está capitaneando isso, eu estou aqui pegando a esteira, essa sobretaxação poderia ser de uma maneira bem administrada, sobretaxa um lado e subsidia do outro, traduzindo, hortas comunitárias, subsidiar o alimento produzido na agricultura, não estou falando de larga escala, estou falando das frutas, verduras, e estimular um negócio que chama locavorismo. Olha que nome bonito. Locavorismo. O que é isso? Privilegiar alimentos produzidos próximos à residência da pessoa e, com isso que a gente faz, a gente diminui o transporte, a gente diminui a poluição, a gente diminui o aquecimento global, que está claramente relacionado à insustentabilidade do mundo. E parece que eu estou estudando uma de ecologista, mas essa ecologia ela influencia a obesidade. Quer ver uma coisa interessante? Pouca gente sabe. Eu produzo alimento de forma desenfreada, alimento industrializado, transporto para o mundo inteiro, aumento o consumo de carne, tenho que produzir ração para esses animais. Esses animais jogam mais efeito, gases de estufa na natureza, aquecer o mundo. Sabe o que isso faz? Desativa um pouco o tecido adiposo marrom das pessoas, elas gastam menos energia. Pouca gente para pensar nisso, ou seja, está tudo imbricado. A modernidade que destrói o mundo produz obesidade. Parece estranho o que eu falei, mas isso é uma das verdades. Doutor, essa amplitude, essa riqueza de assuntos que você trouxe na sua resposta essa amplitude mostra o quanto nós, comunicadores, temos pautas possíveis para serem levadas ao público, né? Eu diria que olha, vou até brincar com você, né? Houve tempos aí que a pauta era muito repetida e que foi necessária, tempos da pandemia de Covid, não é verdade? Aí era praticamente o mesmo assunto, vacina daqui, né? Vamos fazer a mesma coisa com obesidade? Ver o que resulta. A gente pode discutir, como você mesmo falou, inúmeras pautas. E todas elas estão absolutamente imbricadas. Eu vou só citar mais uma aqui. Exposição a telas. Olha que coisa interessante. Crianças expostas a telas antes dos 2 anos de idade vão ter dificuldade para desenvolver as funções executivas. O que é isso? Autocontrole. Então, são crianças um pouco mais difíceis no aprendizado, elas podem ter dificuldades de relacionamento e elas podem ter dificuldade do relacionamento com a alimentação, aumenta o risco de ter obesidade. Olha que coisa incrível. Então, tá aí mais uma pauta para brincar um pouquinho com você, Moura. Não falta assunto. Doutor Bruno, ao retratar a história das pessoas com sobrepeso ou obesas em reportagens, nas mídias sociais ou em outras peças de comunicação, quais cuidados nós comunicadores devemos tomar? Primeiro, levar em conta que os modelos dos seres humanos hoje incluem diversidade. E eu não estou falando de diversidade de credo ou de opção sexual apenas, que está muito discutido, mas de diversidade de formatos, corpos, tamanhos, né? Então, respeitar isso acho que é super importante. Agora, o mais importante quero falar de obesidade, posso colocar uma pessoa com obesidade numa peça, que seja, não estou falando publicitária, estou falando até da parte de você, na área de comunicação, mas jamais colocar algum elemento, seja na imagem ou na fala, que denotem esse julgamento de valor, né? Então, não era incomum colocar uma foto da pessoa com obesidade com um grande sanduíche mordendo de lado, sendo que comer sanduíche todo mundo pode comer, né? Inclusive quem tem obesidade. Mas dava uma ideia de que era exclusivamente um comportamento inadequado, né? Glutonismo, um nome um pouco glutão, né? Isso é no mínimo cruel, por um lado, e absolutamente desrespeitoso. Acho que tem que tomar esse cuidado. Eu acho que está aumentando esse tipo de cuidado em relação às diversidades nos mais diversos campos. Doutor Bruno, muito obrigado por sua participação aqui neste episódio do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Vamos lá. Vou dar uma definição de obesidade. Obesidade é uma doença neuroquímica e recidivante. Vamos lá, vamos entender juntos? Obesidade, doença. Doença não é falha de caráter. Neuroquímica não é uma vontade. Existem processos químicos no organismo que perpetuam. E a palavra recidivante é que ela tende a voltar. Então,
todas as pessoas que querem cuidar da sua obesidade, diminuir peso, melhorar a saúde, entendam que tem que ter uma modificação verdadeira no seu estilo de vida. E isso não é fácil, precisa de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, pelo menos tentar. Obrigado. E assim encerramos o episódio 26 do SensoCast. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site Senso Comunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts, videocasts, mesacasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie então uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.